Meu nome é Stephanie Alves Lagares. Desde a minha infância eu passei por muitos problemas familiares devido ao vício que eu tinha dentro de casa através do meu pai. Então, com isso veio problemas financeiros, devido a isso, agressões físicas e verbais. E com isso eu fui crescendo uma jovem muito solitária, muito vazia. Então, tudo que eu passava dentro de casa eu trazia para dentro de mim, como se eu fosse a culpada por tudo aquilo. E com isso, para me isolar no meu mundo, eu comecei a ter episódios de não dormir de noite, né? Então, por várias vezes eu acordava de madrugada, escutando alguém me chamar. Quando eu ia ver, todo mundo dormindo, não tinha ninguém em casa. Quando perguntavam do meu pai, eu costumava criar algo que eu queria que ele fosse. Eu não tinha coragem de falar o que ele era dentro de casa, eu tinha muita vergonha. Então, quando as pessoas perguntavam, quem é o seu pai? Ah, ele é um homem bom. Tá, ele tá trabalhando agora. Mas não, pelo contrário, ele tava lá em casa, ele tava bebendo, agredindo a minha mãe. E assim era na escola, mesmo quando perguntavam pra mim. Eu comecei a me trancar dentro de mim ali, aquele sentimento foi me corrompendo. Então, chegou numa fase que eu já não aguentava mais, né? Eu não aguentava mais tudo aquilo que eu tava passando. E eu comecei a sentir muitas dores na minha barriga, né? A ponto de eu chegar a ficar internada, a ponto de eu chegar e desmaiar de tanta dor que eu sentia. Só que nesses episódios de várias vezes dos médicos, os médicos, eles até me levaram para o psicólogo para saber se não era algo psicológico também, né? Eu fazia exame, me viravam de um lado, me virava do outro e ninguém descobriu o que era, né? E eram dores terríveis na barriga, eu chegava a tomar medicações fortes e nada passava. Nós batemos em várias portas, né? A gente já chegou até uma vez em um centro espírita. E a moça que estava lá até falou que o problema era espiritual, só que não ajudou a gente, mandou a gente para casa. Então a gente chegou aí até em outras igrejas também. Todo mundo falava, é problema espiritual, mas não dava uma solução. Então a gente cansou, né? A gente cansou, falou, isso é normal, isso vai acontecer com a gente mesmo. Até que um momento, através da minha tia, a gente conheceu o trabalho da Igreja Universal. Ela falou assim, vai lá, que lá vocês vão encontrar a resposta. Então, a princípio, a gente foi por essa doença que eu tinha, só que também fui buscando pela libertação do meu pai, né? E quando eu cheguei na Igreja Universal, foi como uma luz na escuridão. Que logo no primeiro dia que eu fui, eu cheguei numa sexta-feira, e quando os obreiros, eles oraram em mim, eu falei aquilo que eu tava passando, né? Que eu já não tava aguentando mais. E logo quando eles oraram em mim, eu já senti um alívio, porque eu cheguei ali com dor. Cheguei ali, não conseguia andar direito, doía tudo, até a perna doía. Cheguei ali, os obreiros oraram em mim, o pastor falou, olha, você vai encontrar aqui a solução, a gente vai te ajudar. Eu me senti acolhida, porque em todo lugar que a gente ia, eles falavam que era um problema espiritual, mas a gente não tinha o acolhimento, a gente não tinha aquela ajuda, aquele auxílio espiritual. Então aí começou a minha fase de libertação, né? Então depois eu parei de sentir as dores, voltei no médico, né? Aí eles falaram, realmente não tem nada, né? Não tem nada ali. Eu conquistei a libertação do meu pai. Ele começou a sentir nojo daquilo que ele fazia, ele pediu desculpa para todo mundo e ele se tornou um pai referência. E ali eu fui aprendendo sobre o Senhor Jesus. Então, eu não sabia o que era, porque eu não nasci em berço cristão, não sabia o que era a Bíblia, eu não sabia o que era nada. Tinha conhecimento pelo que as pessoas falam. E ali eu fui conhecendo, né? E ali eu entendi que eu precisava renunciar. Eu fui curada fisicamente, só que interiormente eu ainda estava suja, né? Então, ainda tinha mágoa, ainda tinha vazio, ainda tinha insegurança, medo. Então, eu fui deixando. Ali eu entendi que eu tive que tomar o meu primeiro passo, que foi o batismo nas águas. E ali, quando eu me batizei nas águas, morreu tudo, né? Então eu fui um passo de cada vez, é como se eu estivesse subindo uma escada, né? Eu fui me entregando, eu fui deixando, eu fui perdoando, eu fui procurando entender o que era o Espírito Santo. E eu entendi que o Senhor que me curou, que me salvou, que me tirou lá do meio da lama, do fundo do poço, me encontrou lá no meio de tanta gente, então eu quero que o Senhor entre dentro de mim. E assim foi a minha entrega, e ali eu fui me entregando até que foi o dia que eu recebi o Espírito Santo. Foi a melhor coisa do mundo, porque aquela paz que eu nunca tinha sentido na minha vida, aquela alegria que eu buscava nas pessoas, em amigos, aquela atenção que eu buscava em todo mundo, eu encontrei somente quando eu recebi o Espírito Santo, porque ali tudo completou, né? As lacunas que estavam ali vazias foram sendo preenchidas, né? E ele tem sido meu alicerce até o fim, e depois disso o pensamento mudou, né? A mente, né? Que a gente fala agora, a mente de Cristo, né? Tudo mudou, os pensamentos, as atitudes com os meus pais.
Houve uma mudança interior e exterior, tudo mudou. Né? Quem me conhecia antes até olhava para mim e falava assim: nossa, mudou? O que você fez? O que você fez? E ali, ó, o Senhor Jesus que me transformou mesmo. Porque ninguém acreditava. Ninguém mais acreditava em mim, ninguém acreditava na minha família. As pessoas nos viam com desprezo. Até mesmo as pessoas da nossa família mesmo nos viam com desprezo. Depois disso, tudo mudou. Quem entrava na minha casa antes se sentia carregado, porque o cenário era muito pesado, né? E depois disso, agora tudo virou paz, né? Não tem mais briga, todo mundo senta na mesa, come junto, todo mundo tá feliz, né? E só quando a gente entendeu que somente Deus poderia mudar a nossa vida e a gente se entregou ao Espírito Santo, Ele pôde fazer a obra na nossa vida. E Ele mudou tudo, foi o meu tudo pelo tudo dele. E Ele mudou não somente a minha vida, mas Ele mudou tudo que estava ao meu redor também. Espero que você tenha percebido no testemunho da Stephanie que depois de tudo que Deus foi fazendo na vida dela, na medida que ela chegou na Igreja Universal e foi tendo as experiências dela com o poder da fé, a vida dela só ficou realmente completa, ou pelo menos foi isso que dentro dela aconteceu quando o Espírito de Deus entrou no seu interior. É isso que dá realmente o sentido todo à vida. E eu acredito que você sabe muito bem o que eu estou lhe dizer. Eu acredito que você, pela força do seu trabalho, o seu esforço, sacrifícios pessoais, você já alcançou muitos objetivos na sua vida. E todos eles eram aquilo que você achava que precisava, era aquilo que você achava que lhe faltava para ser uma pessoa feliz e realizada. Infelizmente, não foi. Depois que você alcançou, foi o que você percebeu. E até hoje não é uma pessoa feliz e completa, porque falta isso. Falta Deus no seu interior. Então, eu quero que você que quer alcançar isso, essa felicidade completa, acompanhe agora o testemunho da Emily, semelhante ao da Stephanie, mas obviamente ela viveu os seus outros momentos, os seus problemas, as suas situações, mas você vai entender também como foi que ela conseguiu ser a pessoa feliz e realizada que hoje é. Entretanto, o telefone do Amigo 24 Horas, seja para você ligar ou mandar uma mensagem do WhatsApp, o número é o mesmo, está à sua disposição de qualquer lugar do mundo que você nos acompanha. Pelo WhatsApp você pode entrar em contato conosco aqui na Inglaterra. O meu nome é Emily Lucena, tenho 19 anos e eu sou estudante de economia. Eu cresci e fui criada dentro da Igreja Universal, dentro dos princípios cristãos, né? Só que eu via e enxergava muitos problemas na vida dos meus pais, no relacionamento deles dois, né? E eles se separaram. E ali foi o meu fundo do poço, o início, né? Porque eu comecei a olhar para minha vida e não enxergava mais aonde Deus poderia colocar a mão, aonde Deus estaria naquela altura do campeonato, né? Não me importava com a palavra que estava sendo pregada, porque eu já tinha escutado aquilo milhares e milhares de vezes. Então, para mim, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Não estava realmente me alimentando daquilo. Eu tive um relacionamento abusivo e, mesmo estando na igreja, eu não compreendia o porquê que aquele relacionamento me faria mal e faria mal espiritualmente pra mim. Então eu permiti que tudo acontecesse, que ele me machucasse, que ele me maltratasse, e ali eu fiquei ferida psicologicamente e também fisicamente. Depois disso eu desenvolvi uma tristeza muito profunda, da qual eu não queria sair do meu quarto. Mesmo sabendo de toda a verdade, eu me cegava os olhos, fazendo acreditar que Jesus não poderia me ajudar. É como se eu olhasse para Deus e falasse assim: olha, você não pode me ajudar, isso aqui é só eu, você não tem poder para fazer isso. Então eu tirava de Deus essa autoridade também que Ele tinha na minha vida. E por conta dessa pandemia, então eu não tinha lugar para eu me refugiar. Foi quando eu me dei de cara comigo mesma. Em uma reunião, o pastor falou muito forte sobre o temor, como as pessoas chegam atrasadas, se portam de qualquer forma dentro da igreja, como se Deus não estivesse ali presente. E ali foi quando eu abri os meus olhos para quem realmente Deus era e quem eu estava sendo na presença dele. Foi quando Deus falou comigo e me mostrou quem eu era. Depois desse encontro que eu tive com Deus, eu abri mão de mágoa, abri mão de pessoas, abri mão de amizade, comecei a orar. Deus, ele me aceitou. Por todos os lugares que eu fui e buscava aceitação, eu me vi sentada na mesa com Deus.
Então eu me vi com um pai, que eu nunca tive, assim, essa família. Deus, ele supriu tudo. Quando eu saí daqui, eu saí transformada. Eu olhava pro céu, tinha até uma cor diferente. Hoje eu tenho esse olhar que eu não tinha antes para as almas, porque o Espírito Santo é o maior bem que você pode ter. É ele que vai guiar a sua vida. A gente não foi feito para ser servido por Deus, mas a gente foi feito para servir a ele. Quando a gente serve, o Espírito Santo ele vem sobre você, ali você encontra a razão do seu viver. Em 2020 eu entrei já com Deus à frente de tudo. Minha vida foi transformada mais ainda, recebi promoções no meu trabalho. Quando começou 2020, nem trabalhar eu trabalhava. Em 2021 eu já cheguei com Deus abrindo as portas, felicidade, com a vida transformada, família, todo mundo junto. É realmente uma vida assim realizada que eu não imaginava ter em um ano só. Então vale muito a pena a gente preparar esse tempo para Deus e colocar Deus em primeiro lugar, porque Ele não quer que a gente seja triste, Ele não quer que a gente tenha uma vida amargurada. Ele quer realmente que tudo favoreça, que a gente seja feliz, tudo colabora para o bem daquele que ama a Deus. Então, você colocar Deus em primeiro lugar no seu ano, colocando o seu temor, mostrando a sua prioridade, Deus ele vai fazer muito mais do que você tem pensado ou pedido. Eu tinha um sentimento muito forte de rejeição, então eu comecei a desencadear uma depressão muito forte. Eu cheguei a ficar 3 dias trancada no quarto, só saí para tomar banho, não queria nem comer, porque eu queria morrer literalmente. Meu nome é Tailana Daltro, eu sou publicitária e empresária. Eu nasci na Bahia. Os meus pais, eles se separaram quando eu tinha 2 anos de idade. E ali começou os meus problemas. E minha mãe me trouxe para São Paulo. E ali, naquele momento, eu não fiquei nem com meu pai e nem com a minha mãe. Eu comecei a morar com os meus avós. Foi quando eu comecei a sentir que eu não era amada. Eu tinha um sentimento muito forte de rejeição, então eu comecei a desencadear uma depressão muito forte. E depois, com o tempo, eu vim desencadear a síndrome do pânico. Eu comecei a me envolver com amizades e baladas e bebidas, e comecei a fumar cigarro, maconha, me envolvi com vários rapazes e comecei a depositar na vida sentimental a atenção e o amor que eu buscava desde criança. Eu cheguei a ficar 3 dias trancada no quarto, só saí para tomar banho, não queria nem comer, porque eu queria morrer literalmente. E sempre ouvia uma voz falar assim comigo: enfia uma faca na barriga, você vai sentir um pouco de dor, mas depois vai passar. Aí foi quando eu ouvi aquela voz, para eu ouvir a Rede Aleluia. O bispo estava na rádio, ele fez o convite, aí eu falei, eu preciso ir. E naquele dia, quando eu voltei para casa, eu consegui dormir, porque eu não conseguia dormir. Na verdade, desde a minha infância, eu não sabia o que era dormir bem. E tudo que era falado no altar, eu colocava em prática. O primeiro entendimento que eu tive era que eu já era amada. Então, aquela busca que eu tinha por amor das pessoas, Deus me amou primeiro. O meu maior patrimônio
é o Espírito Santo, porque sem Deus, sem o Espírito Santo, eu sei que nada eu posso fazer. E não vai ter dinheiro no mundo, nem bens que venha me trazer a felicidade que eu tenho hoje, que só o Espírito Santo pode dar. Eu quero reforçar aqui o número do Amigo 24 Horas para você que me acompanha aqui da Inglaterra, o Reino Unido. Você pode usar o telefone, ligar diretamente, ou de qualquer lugar do mundo na realidade. Mas se você nos acompanha de Portugal, da França, da Suíça, de qualquer país da Europa ou do mundo aonde este programa está a chegar até você, você pode usar o WhatsApp. Esse mesmo número serve para você ligar através do WhatsApp para nós ou mandar uma mensagem de áudio ou de texto, como prefira, e nós vamos lhe ajudar. E eu quero convidar você para estar hoje, quarta-feira, conosco, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde ou 7h30 da noite, numa reunião que vai trazer esse fortalecimento espiritual para si. É uma cura no seu interior que precisa acontecer. E isso acontece quando você se aproxima de Deus. Você permite Deus entrar na sua vida. Então, nunca mais o sofrimento faz parte do seu interior. Eu vou guardar por você aqui em Finsbury Park, nos horários que mencionamos há instantes atrás, 232 Seven Sisters Roads, em Londres, escassos metros do metro de Finsbury Park, antigo Teatro Rainbow, é onde nós estamos localizados. Se você quer saber quais são as demais moradas, são várias as que temos aqui na Inglaterra, não daria para eu dizer todas elas aqui agora, você pode entrar no site centrodeajuda.com e aí sim, você vai ter acesso a todas elas em toda a Inglaterra e ver aquela que fica mais próxima da sua casa. Quem chega na Igreja Universal pela primeira vez, na grande maioria das vezes, chega com uma vida de dor e sofrimento, com marcas dos problemas enfrentados e de muita frustração. Mas após conhecerem o poder da fé sobrenatural, recebem a força necessária e a transformação de vida acontece. Eu era muito sofrida no casamento, muito mesmo, maltratada até, e eu decidi vir. E então, desde que eu vim, a minha vida começou a mudar. E então a minha entrega foi total e verdadeira, porque o meu casamento está espetacular. Eu acho que as pessoas devem de vir e experimentar. E eu, com a palavra que aprendi aqui dos casais, eu tenho mudado. E o meu marido tem visto a minha mudança. Então é tudo maravilhoso agora. Por esse motivo tem sido realizada uma oração especial por todos os casais e que comprovadamente tem trazido benefícios. Venha fazer parte com todas as regras de segurança em funcionamento. Estamos à sua espera, numa Igreja Universal mais perto de si. E não poderia terminar o nosso programa de hoje sem falar sobre essa oração toda especial que domingo vamos ter pelos filhos. Então eu me dirijo a você que é pai, você que é mãe, e você sabe que um pai e uma mãe precisam ter paz e tranquilidade com relação aos seus filhos. Mas também você, pai e mãe, sabe que, por mais que você queira o melhor para eles e os seus desejos para a vida dos seus filhos sejam os melhores do mundo, não é garantido que isso vai acontecer. Não é verdade? Mesmo você sacrificando-se para dar-lhes tudo o que precisam, mesmo assim não garante que eles vão ir por um caminho certo, um caminho honesto, ou que vão ser felizes. E não protege eles de tudo que você gostaria de protegê-los. Por que eu digo tudo isto? Justamente porque eu sei que você que me vê agora tem feito isso, e tem sofrido, e tem se decepcionado, e você tem visto da parte da sua filha ou do seu filho uma atitude que tem lhe machucado. E eu quero animar você, pai, mãe, a estar conosco este domingo, 10 da manhã, na oração que nós vamos fazer pelos filhos. Se o seu filho ou sua filha quiser lhe acompanhar, que bom. Caso contrário, venha você, traga uma fotografia deles para orarmos por todos eles, pedirmos a Deus em favor de todos.
10 da manhã, lembrando, 10 da manhã, eu vou estar aqui em Finsbury Park aguardando por vocês. 232 Seven Sisters Road, aqui a escassos metros do metro de Finsbury Park, em Londres. Temos outras localidades, você entrando no site centrodeajuda.com, saberá todas elas. Ficamos então por aqui com o nosso programa de hoje, mas amanhã eu estarei de volta com todos vocês. Fiquem bem, até lá.